dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas e idosas. E desde 2010 que eu trabalho com uma temática bem específica, que é a temática do abuso sexual. Mais especificamente, dentro desse grande universo que é o abuso sexual, eu tenho trabalhado ali desde 2012 com a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as PASES. Estamos aqui no nosso 40º episódio do podcast da Lama Luz e eu estou em pleno processo de divulgação da 5ª turma do curso Quando o Passado Não Passa, Abuso Sexual e Psicoterapia na CP, que vai acontecer agora no próximo sábado, dia 16. Hoje é uma quinta-feira. Quando eu estou fazendo essa divulgação, começa a aparecer de novo esse universo delicado, né? Eu faço postagens mais direcionadas para esse universo da psicoterapia, para falar mais entre a gente, colegas da área psi e tal. Então, é um curso mais direcionado para estudantes e profissionais, né, de psicologia, diferentemente do curso da Lama Luz, que é aberto para qualquer pessoa. Então, quando eu começo a divulgar esse curso, eu começo a ficar bem atento e bem querendo trazer reflexões acerca desse universo da psicoterapia e o abuso sexual, né? E tenho falado muitas coisas lá pelo Instagram e hoje eu queria pegar uma fatia dessa reflexão, que é uma fatia talvez menos falada, que é: e quando o psicólogo, a psicóloga, o psicoterapeuta ou a psicoterapeuta também passou pelo abuso sexual? Como é que é essa situação? Então hoje o episódio da gente vai ser falar um pouco sobre esse universo aí delicado, sutil, assim, que é esse ofício de ser psicoterapeuta, trabalhando com pessoas em situação de sofrimento e você tendo passado por essa situação na sua história de vida pessoal. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero fazer aquilo que eu sempre faço, né? Você que está chegando por aqui ou você que me acompanha há algum tempo, é importante que você saiba que esse episódio aqui, como todos os outros desse podcast, é sobre a temática do abuso sexual, né? E essa temática é uma temática muito delicada, muito profunda, que pode mexer com muitas coisas dentro de você. Se você por acaso tiver passado pela experiência do abuso sexual e está aqui me escutando, saiba, ouvir falar sobre isso pode despertar algumas memórias, alguns gatilhos, algumas lembranças, algumas reações físicas no seu corpo e é importante que você se cuide nesse processo. Não é que eu estou dizendo que você não pode estar aqui, que você tem que ir embora, que você não pode acessar esse conteúdo. Não. Se eu faço esse conteúdo é porque eu acho que ele deve chegar no número maior de pessoas. Porém, eu sempre digo que falar sobre abuso sexual, principalmente falando das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, requer um cuidado. Não é tão simples assim. Por quê? Porque as pessoas adultas já carregam essa ferida há muito tempo e já desenvolveram muito dessa personalidade fundamentada nesse silêncio. Então, tocar nessa ferida pode ser desestruturante, pode ser bem desafiante para você. Então, não é que você não possa estar aqui. Você pode estar aqui comigo, mas fica atenta, atento, atente no que é que acontece dentro de você quando você está acessando esse conteúdo. E se por acaso alguma coisa ficou pesada e tal, você dá uma pausa, não, um podcast, tá aqui, tá no YouTube, tá no Spotify, tá no Google. Então é um material que você vai poder acessar depois. Então você pode parar um pouco agora, talvez buscar algum recurso de autocuidado, não só agora, né? Mas lá mais no meio do episódio, você pode parar para buscar esse recurso de autocuidado, talvez dar uma pausa, levar para terapia, o que está se passando com você, depois volta, enfim. Busque esse equilíbrio entre essa necessidade urgente que a gente tem de tirar esse tema do silêncio, mas também fazer isso com cuidado para que esse acesso não gere mais sofrimento do que o abuso já tem gerado ao longo de tantos anos, né, pessoal? Então é isso, é encontrar esse equilíbrio, tá bom? É isso. E falando sobre a temática de hoje, né? Eu gosto muito de fazer esse curso, Quando o Passado Não Passa, Abuso Sexual e Psicoterapia na CP, porque é o momento de estar sentando junto com as pessoas da área piscina, pessoal. Eu fiz no 36º episódio, eu falei sobre o Muro do Silêncio, que envolve também a psicologia. Então, eu sinto que é um trabalho muito importante da desconstrução desse Muro do Silêncio que eu trago, trabalhar com os profissionais da psicologia. Por quê? Porque são esses profissionais que podem, de alguma forma, ser esse lugar onde uma pásia pode buscar para poder começar a cuidar um pouco mais dessa ferida.
Então a Pásia, ela vive um momento, uma situação de isolamento social em relação a essa dor, né? Muitas vezes ela pode estar rodeada de pessoas, mas ao falar, para falar dessa dor, muitas vezes ela não encontra ninguém. Ela não fala nisso na família, porque o abusador está por ali. Muitas vezes ela pode não falar no trabalho, com os amigos, até no próprio relacionamento afetivo e sexual. Então, muitas vezes a psicoterapia é esse lugar que vai ser o primeiro lugar que uma Pásia vai ter coragem de falar sobre isso. Só que se nesse lugar ela encontra um profissional que não está disponível, talvez aberto para poder acolher aquela demanda em toda a sua complexidade, então isso pode ser algo muito, mas muito difícil para a Pásia. E isso pode inclusive influenciar no fato dela não conseguir mais falar sobre isso. Então, se eu estou falando com as Pásias diretamente, dizendo assim que é preciso tempo e cuidado para a gente poder curar essas feridas, é preciso tempo e cuidado para superar um abuso sexual e tal, e que cuidado é esse? Muitas vezes eu digo, é a psicoterapia. Então, de alguma forma, meu trabalho direciona a gente com suas contradições, lógico, porque a psicoterapia não é ainda um tipo de serviço que é acessível a todo mundo, então eu sei que tem limitações em relação a isso, mas ainda é o lugar que eu indico para uma Pásia poder começar a cuidar dessa ferida. Mas eu tenho também que pensar como é que os psicólogos, as psicólogas, os psicoterapeutas vão estar conseguindo receber essa demanda e fazer um trabalho efetivo. Fiz uma postagem hoje no Instagram dizendo isso, né? Que a psicoterapia pode ser um terreno ambíguo. Tanto pode ser um lugar muito libertador, como pode ser um lugar muito retraumatizante. E quando é retraumatizante, esse espaço gera um dano muito difícil. Então, quando eu estou falando sobre esse universo complexo, terça-feira eu fiz uma live com meu amigo Edson Bezerra, a gente falou sobre esse universo complexo que é a psicoterapia, a relação com a abordagem centrada na pessoa, foi muito legal a live, quem não viu, dá um chega lá no Instagram que tá por lá. Quando eu começo a divulgar mais esse curso, eu começo a refletir muito sobre quais são as condições que a gente, enquanto psicoterapeuta, está tendo para poder receber essa demanda no consultório ou em outros lugares que a gente frequente que tem essa proposta mais clínica, né? E e eu faço várias reflexões, mas tem uma que ainda é um pouco silenciada, apesar de eu ser uma materialização dessa necessidade de refletir sobre isso, mas é uma coisa que a gente pensa muito pouco, que é: e quando o psicoterapeuta também passou pela situação do abuso sexual? Porque quando eu convido você para fazer o curso, eu penso muito do quanto um psicoterapeuta, uma psicoterapeuta conseguiu ter acesso a informações, conseguiu ter conhecimento acerca desse universo delicado, complexo, profundo e silenciado que é o abuso sexual. Só que pensar sobre isso é muito importante, a gente pode falar na hipótese de um letramento acerca disso, como estamos falando sobre outras temáticas na psicologia, a importância de trazer questões raciais, a questão do movimento LGBTQIA+, outras questões que são invisibilizadas, questão do machismo, questões de gênero, enfim. Então, do mesmo jeito que é importante ter um letramento em relação a essas coisas, eu estou dizendo também que é importante ter um letramento em relação à temática do abuso sexual. Só que para um psicoterapeuta ou uma psicoterapeuta ter esse letramento, pode ser influenciado diretamente do quanto, se ela passou por uma experiência de abuso sexual na história dela, do quanto ela conseguiu cuidar dessa ferida. Não é somente sobre ter um conhecimento racional, teórico, acadêmico sobre a realidade do abuso sexual. O abuso sexual é um tipo de demanda que mexe muito com nossos valores pessoais e profissionais, mesmo que não tenhamos passado pelo abuso sexual. Mas quando a gente passou pela demanda, por essa situação, é ainda mais desafiante. Por quê? Porque fala de uma ferida que também é nossa. Eu não estou somente tendo dificuldade em lidar com um relato, uma história muito pesada, muito que me desaloja muito, porque o sofrimento da pessoa é muito grande. Na verdade, tá existindo, mesmo que eu não queira, um encontro de sofrimentos. Um encontro de demandas que é a do cliente que está na nossa frente e o meu sofrimento que posso ter cuidado bem ou mal disso. É muito importante que, se você é um psicoterapeuta ou uma psicoterapeuta que passou pela situação do abuso sexual, é importante que você possa, de alguma forma, avaliar o quanto você já teve o tempo e cuidado necessário para poder olhar para essa ferida na sua história de vida. Porque, como eu estava falando agora, se você não para cuidar disso dentro de você, de alguma forma pode ser que você descubra
o quanto essa temática te aflige, o quanto essa temática te desaloja, o quanto essa temática de alguma forma te tira do teu centro, justamente no momento que uma paz estiver ali se revelando para você. E isso pode ser muito desastroso para um momento de terapia. Então é muito importante que você possa olhar para isso. E quando você olha para isso, a gente pode pensar sobre outras questões, né? Eu posso estar atendendo pessoas que foram abusadas sexualmente? Será que é bom? Será que é ruim para mim fazer isso? E essa pergunta não é uma pergunta muito simples de estar respondendo, porque assim, eu enquanto psicoterapeuta no começo ali da graduação e tal, e até eu acho nos primeiros anos de formada, eu acho que eu tinha uma certa idealização sobre esse ofício que é todo terapeuta ou toda terapeuta tem que atender toda e qualquer demanda. A gente não pode fazer distinção das pessoas que procuram a gente para saber se a gente vai atender ou se não vai atender a pessoa. Temos que atender todo mundo e pronto. Com o tempo, eu lembro que eu tive uma certa surpresa quando um amigo meu, que era uma referência muito importante para mim na abordagem centrada na pessoa, quando ele falou que o primeiro momento do atendimento é o momento dele também se situar em relação ao cliente, se ele está disponível para aquilo. E eu parei e falei, você vai ver se está disponível para isso? Como assim? Por que você não estaria? E ele falou que ele tem alguns limites em relação a isso e que ele pode ser que ele não dê conta de atender toda e qualquer pessoa que chegue. E eu parei e pensei, eita, realmente eu não tinha parado para pensar sobre isso, olha, eu posso ter limites. E quando eu fui amadurecendo na profissão, eu acabei refletindo muito sobre isso, né? Então, eu não tenho mais essa idealização que todo profissional tem que atender a toda e qualquer pessoa. E quando a gente está falando dessa temática que eu estou trazendo aqui, que é uma situação onde você passou pela experiência do abuso sexual e se você cuidou mais ou menos dela, se não é uma coisa que está um pouco mais serenado dentro de você, você está diante de outra pessoa que vai estar trazendo muito isso, que é a principal demanda dela, você tem que observar muito qual é o seu limite em relação a isso. Porque é isso, é mais saudável, é mais cuidadoso, é mais ético pra gente estar falando na relação terapêutica ali, você talvez reconhecer esse limite e talvez você vai ter que avaliar a sua experiência e vai ver qual é o limite também da sua exposição, como você poderia trabalhar isso de maneira cuidadosa com a pessoa que está lá, né? Porque vamos lá, a gente está pensando no seu limite, mas vamos pensar que existe uma relação composta de duas pessoas ali, né? De alguma forma pode ser que você seja uma pessoa que o cliente ou a cliente escolheu, decidiu falar sobre isso, né? E ela pode de alguma forma estar ali depositando uma esperança em relação a isso e tal. Não acho que isso tem que ser não acho que o cuidado com o cliente ou a cliente tem que passar por cima do cuidado com você. Eu acho que isso não precisa acontecer, mas é importante você poder levar isso em consideração de uma forma a pensar como cuidar desse possível encaminhamento para um outro profissional de maneira muito cuidadosa, de maneira com que a outra pessoa que está ali chegando e depositando algum tipo de esperança naquele espaço não tenha que se sentir desamparada, enfim, abandonada ou qualquer coisa do tipo. Mas é importante que você possa pensar que limite é esse, qual o seu limite nesse encaminhamento. Porque é isso, pessoal. Por mais que a gente possa parar e pensar, ah, não, é difícil pra mim, é sofrido pra mim e tal, mas vou tentar fazer de conta que não é e vou continuar atendendo e vou lá. Pode ser legal da sua parte, um lugar de dedicação, de determinação da sua parte, de não se limitar por causa de um trauma que você viveu, mas volto a dizer, é possível que isso influencie no atendimento mais do que você gostaria. Então é muito importante que você possa pensar, rever. Eu acho que isso é uma reflexão que eu faço muito com as pásias, e aqui eu tô falando com você que é psi, mas também é pásia. É muito importante que a gente possa pensar sobre o lugar do limite. Uma pessoa abusada sexualmente na infância e adolescência, não sei se todo mundo tem essa questão, mas muita gente que eu estou atendendo tem, a gente muitas vezes tem uma questão muito forte com limites, de não conseguir de alguma forma entender quais são os nossos limites, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o quanto a demanda do outro vai de alguma forma condicionar a resposta que eu vou dar para aquilo. Uma criança que foi abusada sexualmente, em algum momento ela teve seus limites violados.
Alguém não respeitou o limite dela, do tempo dela, da inocência dela, da confiança dela, do corpo dela. Então ela teve diversos limites violados e isso de alguma forma pode trazer nessa construção dessa personalidade uma dificuldade em conseguir perceber qual é o direito que uma criança tem de poder dizer sim ou não. Imagina, pessoal, vamos lá. Fiz o alerta de gatilho já, né? Então fiquem atentos a isso. Mas imagina, pessoal, que uma criança tá numa relação, tá morando, sei lá, na casa dela com alguém e de vez em quando algum familiar, alguma familiar vem e começa a ter toques sexuais com ela, querendo fazer coisas e ela não consegue saber o que fazer com aquilo. Ela muitas vezes não tem o direito, não tem recursos de, sei lá, sair de casa e ir embora, ou de mandar a pessoa embora, ou de conseguir falar sobre isso porque o segredo tá lá. Então muitas vezes ela pode não estar querendo aquela experiência, mas ela não se vê na possibilidade de dizer não para aquilo. Então imagina a experiência que ela não está querendo muito alguma coisa e outra pessoa que tem mais poder que ela vem e ultrapassa aquele limite. De alguma forma, eu fico pensando naquela desenho que tu fazia das células, né? Que tem ali a membrana que contorna ela. É como se a membrana de uma criança violada ficasse muito permeável, ela não conseguisse fazer uma distinção, uma delimitação muito precisa sobre onde ela termina e onde começa o outro. Outro parece que vem e mexe e faz e ela não consegue de alguma forma, quer ou não quer e tal. Então, essa experiência, que pode ter durado mais ou menos tempo ali na infância, muitas vezes deixa uma marca quando ela não é cuidada, e aí uma pessoa adulta, ela também carrega esse conflito de não saber muito bem quais são os limites dela, o que é que ela quer, o que ela não quer e tal. E aí, voltando para o contexto da psicoterapia, é importante que você, enquanto psicoterapeuta, diante de uma situação que pode ser que esteja te causando sofrimento, mexendo em dores e que você precisa cuidar dela ainda, é importante que você possa reconhecer esse limite e sem culpa, sem se sentir mal porque você tem limites, você poder trabalhar isso de maneira cuidadosa com o cliente ou a cliente que esteja ali, né? Precisando de apoio e que você vai ter que ter esse tipo de cuidado. Então, isso eu tô falando quando a pessoa vai avaliar se ela vai continuar aquele acompanhamento ou não, né? Mas vamos lá. Vamos supor que você continue com o acompanhamento. De alguma forma, você esteja trabalhando bem isso na terapia, que você esteja talvez com supervisão ou com experiência legal e que você consegue fazer um manejo, né, sobre isso. Muitas pessoas já me perguntaram, Guilherme, como é que tu consegue trabalhar? Eu não posso dizer, pessoal, que eu trabalho somente com abuso sexual. Eu atendo outras pessoas que estão foram abusadas sexualmente. Mas cada vez mais, de tanto que eu tenho falado sobre isso abertamente nas redes sociais e tal, a minha demanda de cliente, a procura pelos meus trabalhos, de alguma forma estão ficando muito direcionadas e as pessoas me procuram muito para isso. E aí, como eu tô aqui na comunidade, como eu tô dando curso e tal, então assim, uma boa parte, eu acho que eu podia dizer talvez que 70% do meu trabalho atualmente, enquanto psicólogo, psicoterapeuta, professor de curso e tal, tá voltado para a temática do abuso sexual. E eu passei por essa experiência. Então, hoje pergunto assim, Guilherme, como é que é para você fazer isso? Você consegue fazer isso? E eu posso dizer para vocês que no começo foi muito complicado. No começo foi muito delicado. Tiveram alguns momentos, porque assim, acessar a dor do abuso sexual para mim, pessoal, foi um processo de muitas camadas e camadas. Eu já falei sobre isso em outro podcast, não vou lembrar agora qual episódio. Mas foi assim, eu passei pela primeira situação, tinha 4 anos e deletei. Não lembrei daquilo e esqueci durante 11 anos. Com 15 anos eu lembrei do que aconteceu. Pelo menos das primeiras cenas ali e tal. E aí entrei um pouco em contato com isso, já consegui ressignificar muita coisa, mas eu ainda não estava muito pronto para olhar mais profundamente para algumas camadas. Quando eu estava com 19 anos, eu passei por uma experiência que reeditou de alguma forma aquilo que eu vivi lá atrás, quando eu tinha 4 anos, e ali eu falei, caramba, aí a culpa, o estranhamento, algumas coisas que fizeram parte da minha experiência lá de criança voltaram com muita força, e ali eu tive que olhar. Foi interessante que uma amiga minha, ela foi muito catalisadora desse processo, porque eu falei pra ela que eu já tinha lembrado que eu tinha sido abusado sexualmente e tal, não sei o quê. E ela me perguntou assim, você já contou isso pros seus familiares? E eu falei, não, nunca contei não. E ela falou, por quê? Eu falei, é porque eu acho que não é preciso, eu já acho que eu já estou bem resolvido com essa história e tal. E ela pegou e falou, acho estranho você não ter contado pra eles, porque você parece ter uma relação muito aberta com eles. E eu falei, maior besteira.
Só que aquela provocação dela ficou em mim e aí eu parei pra pensar, peraí, deixa eu parar pra ver como é que seria contar hoje mesmo. E quando eu pensei em como seria contar naquele momento, com 19 anos, caraca, parece que o chão se abriu e veio toda uma culpa que estava acumulada dentro de mim. Foi um negócio muito pesado. Eu passei uns 6 meses lidando com situações muito difíceis, com choros muito difíceis e tal, com pesos que eram quase que insuportáveis. Mas estava com 19 anos ali, né? O curso começa pra mim, eu acho que eu tô entre 2003 ali, perto dessa época ali e tal, então eu não estava trabalhando efetivamente com ninguém, atendendo e tal. Quando eu vou ali meio que me formando e tal, ali pro lado de 2008 e tal, é quando eu começo a olhar um pouco mais, recebendo isso nos estágios e tal, mas nesse tempo todo eu fiz muita terapia e eu comecei a lidar um pouco melhor com isso. Então eu comecei a ver que eu poderia estar atendendo essas pessoas sem estar misturando muito, mas ainda tinha algumas camadas que eu não olhava tanto ainda. Foi em 2013 que eu realmente dei uma olhada, foi talvez a última camada mais profunda que eu abri foi em 2013 e quando eu entrei em contato com muita coisa, ali sim, eu não conseguia nem olhar para essa temática. Eu tinha que escrever um relatório, um TCC lá de uma pós que eu tinha feito que eu tinha escolhido essa temática para poder falar um TCC. E um trabalho que eu poderia ter feito em 1 mês, 2 meses, que já tinha muita coisa pronta. Depois que eu abri essa camada, eu passei quase 1 ano sem nem tocar nesse trabalho. Contei muito com a compreensão dos meus professores lá da pós, porque eu não conseguia, eu realmente não conseguia falar, eu não conseguia olhar para isso. E foi muito difícil. Até que eu consegui ir de novo me encontrando, trabalhando nessas camadas, as emoções que vinham e tal. E fui me sentindo nesse processo mais gradual de me sentir mais em paz com isso. Eu acho que em 2014 foi quando eu comecei efetivamente a falar mais direcionadamente e pegar essa demanda pra mim e dizer, vou trabalhar com isso. Porque até então eu tava me curando ainda desse chão que se abriu de novo entre 2012 e 2013. Então, assim, quando hoje em dia eu falo sobre isso, quando hoje em dia eu falo abertamente sobre isso no Instagram e tal, e recebo muitas pessoas que me procuram com isso, eu me sinto num lugar relativamente tranquilo para estar falando muito sobre essa questão. Então, assim, eu não posso dizer para vocês que eu não tenho nada mais a olhar para isso, que eu totalmente, entre aspas, curado, porque eu ainda tenho algumas questões em relação a isso. Tem uma questão que me atinge muito diretamente em relação ao sentimento de culpa e de superproteção que eu tenho em relação, por exemplo, aos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e tenho receio que eles sejam abusados sexualmente também. Então, eu vejo que de alguma forma essa dor que ainda é minha, também de alguma forma eu projeto neles e tal. Lógico que eu acho que se eu não tivesse passado por isso com a cabeça que eu tenho, eu também me preocuparia com eles em relação a isso. Mas eu vejo que vem com uma carga a mais, que eu vejo que é fruto dos meus traumas e tal. Então não posso dizer que eu estou 100% livre da influência, de uma influência negativa do abuso na minha vida, mas eu me sinto muito mais tranquilo. E aí posso me dar a esse ofício de ter passado por essa experiência e estar trabalhando com essa questão de maneira muito efetiva como eu tenho feito. Mas aí você pode me perguntar, mas Guilherme, e eu que estou mais ou menos no meio do caminho, e eu que não me sinto muito bem, e eu que ainda tenho muitas questões em relação a isso, será que é legal, não é legal trabalhar com essa questão? E eu já ouvi opiniões bem diversas, inclusive uma no meio acadêmico que dizia que uma pessoa que passou por isso não deveria trabalhar com essa temática jamais. E eu parei e pensei, caramba, que estranho, quer dizer que eu passei por isso e eu não posso ajudar outras pessoas que passaram por isso. É como se eu pudesse talvez dizer, guardando uma devida proporção, que, por exemplo, uma pessoa negra e que sofreu com racismo ao longo da vida dela não pudesse atender outras pessoas negras que também sofrem com racismo porque as dores seriam um pouco tocariam uma na outra e tal, me chega com um estranhamento esse olhar de que não é possível fazer isso. Mas eu entendo por tudo que eu tô falando aqui, eu entendo porque pode existir uma imagem, talvez um pouco rígida, de que não é possível, que não é indicado esse tipo de aproximação. Porque, de fato, de tudo que eu falei é isso. Se eu tenho uma dor, se não está muito curado e o outro vai trazer aquilo, vai se misturar e eu não vai dar legal esse lugar. Mas eu acho que se você é paz e psicoterapeuta, se você por acaso está num processo de psicoterapia que está sendo efetivo, se você de alguma forma sente que na sua terapia esse tema é um tema que pode ser explorado, isso eu acho muito importante, pessoal, porque eu tenho ouvido muitas pázias falando, pázias psicoterapeutas,
Acho que vou ter que criar alguma outra sigla para falar de paz e os psicoterapeutas, tá? Depois eu brinco com isso. Mas eu tenho estudado de muitas pessoas que são psicoterapeutas e pásias falando que não se sentiram seguras para falar do abuso sexual nas psicoterapias que já fizeram. Então, não basta somente você estar em psicoterapia. É bom você se perguntar se a psicoterapia que você está fazendo, se ela está dando espaço, se você conseguiu encontrar um lugar onde você efetivamente consegue falar sobre essa temática do abuso sexual, para que você possa, de alguma forma, estar olhando muito para você, estar cuidando muito de você e poder, de alguma forma, fazer um bate-bola interessante com essa demanda que vai estar chegando pelos clientes e, de alguma forma, isso não está acrescentando uma carga de dor e sofrimento para um processo que já está um pouco difícil para você. Então, volto a dizer, eu não acho que é proibitivo, não acho que é impeditivo, dizer assim, não pode, mas eu acho que é muito recomendado, se você é paz e psicoterapeuta, você realmente se dedicar a encontrar um processo de desconstruir o seu muro do silêncio e cuidar dessa ferida para que você possa ser mais efetivo no processo de ajudar outra pessoa a desconstruir o muro do silêncio dela e cuidar da ferida dela. Então, assim, eu acho que é cuidadoso com você. Eu não estou nem pensando somente na questão do cliente ou da cliente que pode ser mais ou menos acolhido, mais ou menos retraumatizado e tal. Eu estou pensando também em você. Em você, de alguma forma, não estar se dedicando como eu tinha antes a essa profissão, a esse ofício de maneira meio idealizada, assim, de que, eu vou fazer isso e tal, e daqui a pouco você está desorganizado, você está de alguma forma sentindo pesos que você pode nem estar sabendo muito bem explicar e tal, e quando vê, está sendo um peso que você está recebendo por estar em contato com dores que não estão muito elaboradas dentro de você. Então é muito importante que você possa estar encontrando esse lugar. Uma outra recomendação que eu dou é um processo de supervisão, pessoal. O processo de supervisão é muito importante, porque o processo de cuidar da ferida do abuso sexual não é um processo que vai se dar de maneira muito rápida. Eu já falei muito por aqui que a dimensão do tempo é extremamente importante para a gente poder entender como é que essas dores vão ganhando outros lugares na nossa vida e a gente vai, de alguma forma, ficando mais em paz com esse passado. Então, é possível que não seja impeditivo você poder estar acompanhando a pessoa, mas aqui e ali pode ser que alguma coisa sua possa de alguma forma estar influenciando naquele processo e aí fazer um processo de supervisão é muito legal para você poder estar atento a dizer assim, eita, quando isso está acontecendo, será que realmente eu estou sendo mais efetivo na minha escuta, eu estou realmente de alguma forma conseguindo estar acompanhando a experiência do outro e tal, então é muito legal você poder também ter um olhar, para além da psicoterapia, um olhar, entre aspas, de fora, que ajude você a poder ir se localizando diante disso. Então, é muito importante você também pensar nessa possibilidade. E, assim, esse episódio tá ficando grande pra caramba já. Eu tava querendo fazer um episódio menorzinho só pra falar sobre isso, mas eu ainda queria trazer uma outra coisa, que é assim, a sua experiência, ela influencia na sua escuta clínica? Essa é uma outra pergunta que eu tenho me feito. Como é que a minha experiência enquanto pásia vai interferir e influenciar na minha escuta, na minha simbolização da experiência de uma outra pásia que chega para mim? Isso é uma pergunta que eu faço constantemente comigo, pessoal. E olha que é isso. Eu acho que quanto mais eu conheço da temática, por estudar muito ela, quanto mais eu conheço muito de mim mesmo, fica esse lugar um pouco mais ambíguo. Por quê? Pra mim, pelo menos. Eu não sei como é que é a experiência de vocês que estão aí. Mas quando eu me aprofundo muito no meu autoconhecimento e começo a olhar muito para as minhas feridas, eu posso chegar em algumas soluções, em algumas resoluções, em algumas coisas que para mim fazem muito sentido. E se eu não tiver um cuidado, eu posso talvez me cristalizar na imagem de que o que eu faço ou deixo de fazer é o que todo mundo deveria fazer ou deixar de fazer em relação à temática do abuso sexual. Por quê? Porque eu estou muito me apropriando do que serviu para mim. Então, se eu não tiver um certo cuidado em relação a isso, eu de alguma forma, não necessariamente misturando os sofrimentos, como pode ser o medo de quem não está muito bem elaborando suas feridas, mas talvez eu possa estar trilhando, traçando caminhos mais ou menos definidos para as outras pessoas e esses caminhos só fizeram sentido para mim. Pode ser que não faça sentido nenhum para outra pessoa.
E é muito importante eu poder estar olhando para a minha história de vida, estar reconhecendo muito os passos que eu pude dar em relação à superação dessa dor, desse trauma, mas ao mesmo tempo é muito importante que eu possa não necessariamente colocar, imprimir uma marca em outras pessoas que vão vir com experiências tão diversas, como se o que servisse para mim serve para todo mundo. Só que eu digo que essa parte do autoconhecimento, de alguma forma, pode me levar, pode me gerar um risco maior de eu poder cristalizar alguma imagem de caminho mais definido, mas eu acho que, por um outro lado, tá estudando mais teoricamente, tá escutando mais tantas pessoas falando sobre isso, me dá uma certa proteção desse risco aí que eu teria. Por quê? Porque, de alguma forma, eu consigo ver que o abuso sexual não acontece da mesma forma para todas as pessoas. Eu já escutei tanta gente, eu já estudei tanto, que de alguma forma eu comecei a entender que pequenos ou grandes, né, depende de como a gente olha, pequenos elementos ou grandes elementos podem fazer toda a diferença em como uma pessoa vai lidar com aquela temática, como a pessoa vai lidar com aquela dor, quais são as condições que ela sente, se ela pode falar, se ela não pode falar, se ela pode se relacionar, se ela não pode se relacionar, se ela vai querer ser de um jeito ou de outro. Então, são muitas variáveis que compõem a maneira como uma pessoa vai experienciar a convivência com aquela dor, a convivência com os familiares, com o abusador, com a abusadora e o que é que ela pode fazer com os desdobramentos disso na vida dela. Então, quanto mais eu estudo, é como se eu ganhasse um maior respeito sobre essa diversidade de formas como o abuso sexual pode se apresentar na vida das pessoas. Então, isso de alguma forma me faz ficar de alguma forma atento à minha própria experiência e atento ao que na minha experiência de alguma forma foi significativo e tal, e isso pode entrar como algum recurso na minha escuta, porém todo esse outro conhecimento me faz realmente parar e falar, caramba, tudo aqui pode ser muito diverso, muito diferente, e apesar de eu saber que existe talvez várias coisas que a gente partilha por a gente estar inserido num contexto sociocultural que está sendo demarcado por várias questões de gênero, machismo, a própria questão do muro do silêncio e tal. Então, eu sei que eu e uma outra pásia, a gente pode partilhar de um mundo aí que a gente pode ter muita coisa em comum, mas ao mesmo tempo eu consigo resguardar um lugar de que eu não posso lançar mão disso que pode ser comum e de alguma forma deixar de ver a singularidade, a subjetividade, como aquela pessoa pode ter uma experiência muito diferente da minha. Então, eu tenho dito recentemente que eu vejo que eu sou uma pásia privilegiada. Eu sou um homem hétero, cis, de classe média, psicólogo, autônomo e não sou uma pessoa negra. Vou pegar só esses demarcadores. Por enquanto. Tem outros. Mas só esses demarcadores, não sei se vocês conseguem perceber daí o quanto a minha experiência ela pode ser radicalmente diferente de outra pessoa que passou por abuso sexual e que talvez tenha outros demarcadores sociais. Então faz muita diferença eu ser homem, ser uma mulher, faz muita diferença eu sou um psicólogo, eu ser um psicólogo autônomo, eu não tenho um patrão, eu não tenho uma situação eu não tenho uma situação que eu lide muito com figuras de autoridade, com figuras que vão estar demandando de mim alguma relação ali de hierarquia e tal. Isso eu não lido com isso. Eu tenho uma situação relativamente confortável hoje em dia, que, por exemplo, eu faz muito tempo que eu não tenho pego, por exemplo, transporte coletivo. Eu não tenho feito uso disso, porque eu tenho um carro e tal, então tenho um lugar de conforto. Então, são algumas variáveis que me fazem, de alguma forma, ter uma experiência de ser pásia, mas eu sou uma pásia muito privilegiada. Então, assim, quando eu paro para escutar algumas mulheres que estão em outras condições e elas passam por situações no momento presente, em quantidade adulta, onde elas se sentem extremamente vulneráveis e ameaçadas de serem violentadas sexualmente naquele momento presente, eu paro e me pergunto, caramba, qual foi a última vez que eu me senti em risco de ser abusado sexualmente? E eu paro para me localizar talvez ali na minha adolescência, talvez alguma situação e tal. Ou seja, faz muito tempo que eu não sei o que é ter um medo de passar por uma violência sexual no momento presente. Mas uma mulher talvez não tenha isso. Talvez ela sinta isso no momento presente.
uma mulher de uma classe social específica, se for negra e tal. Então, existem outros fatores que fazem com que eu não possa pegar esse termo que eu criei, pásia, e dizer assim, opa, todo mundo tem aqui uma comunidade, né? Como se fosse uma comum unidade. Todo mundo aqui está no mesmo lugar e tal. Não. São lugares muito diferentes, que trazem experiências diferentes e que isso me faz, ao mesmo tempo, saber que temos coisas comuns, também ficar com o meu ouvido muito atento para entender que talvez eu não consiga entender qual é a experiência daquela pessoa e eu tenha que me abrir, tenha que me disponibilizar, mesmo sendo uma pásia. Então, é muito importante que a gente possa estar reconhecendo essa diversidade para a gente poder realmente, numa experiência de você ser um psicoterapeuta, uma psicoterapeuta e também pásia, que você não esteja colocando a sua experiência, o que você viveu e você está plasmando isso, colocando isso em cima de uma pessoa e esteja achatando, esteja abafando uma experiência que pode ser muito diversa da sua, sabe? Então eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter. Porém, junto com esse cuidado, o fato de você ser uma pásia, se você realmente consegue cuidar das suas feridas, se você consegue se debruçar teoricamente a compreender essa realidade complexa e tal, eu acho que a sua experiência tem uma possibilidade muito grande de ajudar muito uma outra pásia. Porque assim, tenho falado sobre isso no Instagram e dizendo que eu não acho que para você atender uma pásia você tem que ser uma outra pásia. Mas o fato de você ser uma pásia, de alguma forma pode deixar você muito mais atento, atenta e atente a determinadas coisas que uma pessoa que não passou por essa experiência pode não conseguir acessar. E se você trabalha isso, tendo esses cuidados que eu falei, isso você pode te dar uma escuta muito mais refinada e uma possibilidade muito mais próxima de você conseguir compreender determinadas coisas que a pessoa que está lá muitas vezes nem compreende. Devido ao muro do silêncio, o abuso sexual chega na clínica muitas vezes com uma pessoa que nem sabe nomear por que ela sofre, o que é que ela sofre, o que é que acontece ou deixa de acontecer e tal. E aí, se você passou por essa experiência e você, de alguma forma, se trabalhou nela, você consegue perceber coisas que talvez uma outra pessoa não perceba. Eu tenho certeza que quando eu atendo pessoas negras no meu consultório e elas trazem todo o atravessamento sociocultural do racismo na vida dela, eu tenho certeza que tem algumas coisas que me escapam. Eu tenho certeza disso. Porque eu não tenho aquela experiência, eu não tenho, tem algumas coisas que eu não vou conseguir perceber. Eu tenho feito algumas supervisões com profissionais que me procuram para fazer uma supervisão mais pontual sobre um caso ou outro e tal. E são profissionais que eu acho super dedicados, assim, que estão estudando, que estão sempre se atualizando e tal. Pessoas que pensam sobre muitas temáticas interseccionais e tal. Mas quando eu converso comigo e eu começo a trazer algumas coisas assim, caramba, eu não tinha pensado sobre isso, nem sobre aquilo e tal. Então eu vejo que existe esses limites, essas lacunas e esses refinamentos na nossa escuta. Então se você é psicoterapeuta e é pásia e cuida disso, eu acho que você pode muito ajudar outras pessoas a passarem por essa experiência de maneira um pouco menos sofrida, de maneira um pouco mais acolhedora, sabe? Se isso vai caber você falar da sua experiência, se você vai compartilhar isso com a pessoa, aí são outros limites e outras coisas que você vai ter que avaliar em relação a isso. Com algumas pessoas, numa relação psicoterapêutica, não necessariamente nos primeiros atendimentos e tal, mas em alguns momentos eu senti que era importante eu poder compartilhar para a pessoa que eu também passei por isso. Tendo esses devidos cuidados de não achar que eu vou me colocar ali como exemplo, como modelo ou como solução dos problemas e tal. Não, eu tenho a minha experiência e sei que a pessoa tem a dela. Mas em alguns momentos eu senti que foi profundamente terapêutico eu poder parar e falar, eu sei que de alguma forma essas coisas que você traz também me atravessam e eu também estou aqui escutando isso e tal, e poder compartilhar um pouco da minha história com a pessoa. Então, sem inverter a lógica da psicoterapia, agora a pessoa vai me escutar e agora eu que falo das minhas dores, e agora sou eu que choro, agora não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com um momento onde num encontro muito profundo ali, essas histórias elas podem ser compartilhadas. Isso eu acho que a abordagem centrada na pessoa de alguma forma me traz um chão muito interessante para poder caminhar nessa direção, mas sei também que algumas pessoas vão olhar para isso e dizer assim, ah não, Guilherme, eu acho que aí corre o risco de misturar, que não sei o que e tal, e é verdade, corre mesmo. Mas eu tenho corrido um pouco esse risco e tem tido resultados muito legal. Não vou dizer que é para todo mundo fazer, porque tem esses cuidados que eu acabei de falar antes, né? Então,
Só tô dizendo que é isso. Bebendo um pouco na nossa base fenomenológica, eu acho que em alguns momentos, em algumas relações, em algumas situações, o seu compartilhar pode ser extremamente terapêutico. Pode ser extremamente. Como é que eu posso falar isso? Extremamente trazer um lugar de daquela pessoa não estar sozinha, sabe? Dizer que a pessoa não está sozinha não quer dizer que eu sei o que se passa na sua experiência, que eu já sei tudo que você tem que fazer e tal. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Mas ela dizer assim, olha, eu te escuto de um lugar que talvez seja próximo ao seu, porque eu também passei por algumas experiências. Então, enfim, mas isso é um tema muito delicado que eu teria que recomeçar o podcast aqui, talvez seria bom dialogar, fazer uma roda de conversa e dizer assim, eita, mas como é que é isso, como é aquilo outro e tal. Então, não é uma temática tão simples, não é um lugar muito tranquilo, assim. Não é uma coisa tão fácil de ir discorrendo sobre os detalhes dessa história. Sei que sábado, agora, nesse sábado que vai ter o curso Quando o Passado Não Passa, talvez eu possa ter mais espaço, que o pessoal vai ser o sábado inteiro, então eu vou ter mais espaço para poder conversar mais sobre o manejo dessas situações, sabe? Mas enfim, pessoal, é isso. Já deu tempo aqui, já deu mais do que eu estava imaginando. E era isso que eu queria trazer para vocês. E queria deixar esse último recado, assim, se você é paz e psicoterapeuta, se cuida nesses vários espaços de estudo acadêmico, de supervisão, de psicoterapia, para que você possa realmente se sentir mais seguro de que você consegue estar diante de uma outra pessoa que traz uma dor tão parecida quanto a sua, e você possa de alguma forma caminhar de maneira mais tranquila com ela, sabe? Então, é isso. Se você quiser mais informações acerca dessa temática, você pode me seguir lá no meu perfil do Instagram, que é o guilhermeassunção.psi, sem o tio e sem o cedilha, né? Fica guilhermeassuncal.psi. Ou você pode mandar e-mail aqui para o dalamaluz@gmail.com, te mandando dúvidas, sugestões, críticas, comentários, partilhar um pouco dessa história, que para mim será um prazer também estar trocando um pouco mais de perto com vocês. Tá bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.